Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa tarde, no ar mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Sabadão gostoso, você aí na sua casa e claro, nós trazemos aí mais um convidado para poder debater assuntos importantes e relevantes de toda a nossa querida região metropolitana da Baixada Santista. Mais especificamente, vamos falar do município de Guarujá. E para isso, estou recebendo aqui na nossa sala de bate-papo o ex-prefeito do município de Guarujá, Valdir Tamburus. Valdir, boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde, Milton. Um grande abraço a você, a todos aqueles que nos assistem, uma boa tarde. Mais uma vez eu volto a frisar, eu fico muito feliz de estar no seu programa, porque aqui eu me sinto muito bem. E, logicamente, a gente consegue levar para toda a Baixada Santista as questões que se referem aliás, os problemas que se referem à nossa Baixada. Isso é muito bom. O doutor Valdir Tamburus, né, ou melhor, Valdir Tamburus, ele sempre diz, né, que ele é o Valdir Tamburus. O DR veio após. É sempre assim, né, Valdir? Sempre assim. O DR veio com 27 anos de idade quando eu me formei médico. Mas eu tenho muito prazer de ser Valdir Aparecido Tamburus. Muito bem. E é importante ressaltar que o Valdir, né, quando ele vem ao programa, nós discutimos assuntos metropolitanos, assuntos que ultrapassam a nossa querida Pérola do Atlântico Guarujá, e isso é importante a gente visualizar através de uma pessoa pública, mesmo ele não tendo mandato, mas foi um ex-prefeito, foi o prefeito do município, é uma pessoa atuante no município, está sempre compartilhando ideias para o desenvolvimento e o crescimento do município de Guarujá. E quando eu encontro pessoas desse nível, né, que têm essa capacidade e esse carinho pela nossa região metropolitana da Baixada Santista, esse é um dos motivos que traz os nossos convidados aqui, para que nós possamos discutir assuntos bem amplos da nossa região metropolitana da Baixada Santista, né, Valdir? Sem dúvida nenhuma, não existe no nosso país nenhuma zona metropolitana tão característica como a nossa, a Baixada Santista. A conurbação entre os vários municípios, a população dos vários municípios, é muito grande. Uma grande parcela da nossa sociedade trabalha aqui. E também tem uma parcela, logicamente, que não na real proporção, o inverso, existe também aqueles que trabalham na nossa cidade. E desde 1989, quando eu me tornei prefeito, na época a Thelma de Souza era prefeita aqui em Santos, nós já discutimos a questão da metropolização. Porque a Baixada, ela só conseguiria crescer se houvesse integração entre todos os municípios. Nós, na época, discutimos aonde seria armazenado o lixo de toda a Baixada, né? Se discutia com amplitude, mas nós tínhamos inexperiência. E cada um de nós, Milton, defendia o interesse da sua própria cidade. Hoje, logicamente, com a experiência que a gente tem e com a própria forma como a metropolização mostrou, não resta a menor dúvida que Santos tem que ser o eixo central de uma esfera, é o ponto máximo e que abre suas asas para todo o nosso litoral. Agora, Valdir, você tocou num ponto interessante, né? Eu conversava no programa anterior com o vereador da Câmara de São Vicente, Caio França, filho do deputado federal licenciado e hoje secretário de Turismo, Márcio França, com relação à destinação final de lixo, né? E é uma discussão que vem há mais, vou chutar aí uns 20 anos, né? 22 anos. Tantas comitivas já foram para Baviera, na Alemanha, para Portugal, para estudar como que é a destinação final do lixo lá, mas até agora nada se chegou a um consenso do que vamos fazer isto, vamos construir uma usina assim, assado, para poder dar o destino final do lixo. Aí eu pergunto a você, Valdir, por que esse imbróglio todo? Existe algum lobby por trás disso tudo? O que existe, eu acho que é a preocupação de cada governante, é como quando o governador anuncia que vai fazer uma penitenciária. O município que recebe a penitenciária se sente como desprotegido. Olha, o governador não gosta da nossa cidade e trouxe uma penitenciária para cá. E o lixo é a mesma coisa, ninguém quer guardar o lixo no seu quintal, mesmo que hoje tem formas importantes de se tratar o lixo.
O Guarujá, naquela época, eu já entendia, ele teria pouca possibilidade de abraçar tudo isso, porque nós somos, como Santos e São Vicente, ilha. Nós temos uma situação de meio ambiente muito mais severa do que os municípios que têm continente. Mas até hoje, eu não sei, não conseguiram achar uma equação comum. Fica aquele regionalismo. Eu acredito que hoje que as empresas alemãs, sem dúvida nenhuma, estão 10 mil anos na frente, na reciclagem, no tratamento, no lixo, e eu acho que poderia-se ter a condição de discutir mais amplamente. Independente disso, cada município buscou desde lá para cá a sua forma de abrigar o seu lixo. O Guarujá, eu me lembro que naquela época, eu fiz inclusive, porque quando eu comecei a prefeitura em 89, por exemplo, quando nós tínhamos a coleta do lixo hospitalar, a coleta do lixo das farmácias, onde os ferimentos infectados eram tratados e eram jogados as gases, os algodão, todos aqueles produtos, eram jogados no lixo normal. Ia lá para o lixão principal, que nós temos, desde a minha época, um lixo organizado, tá? Mas esse resto humano ia sendo jogado normalmente dentro do lixão. E como a situação não se resolvia, eu acabei criando uma situação própria. Porque, puxa vida, muitas vezes a gente tinha amputação de um dedo, ou de parte de um dedo, ou de parte de uma mão, e a gente jogava no lixo normal. Eu criei um incinerador para lixo hospitalar e instalei a coleta. Lógico que isso pode ser feito de forma ampla. Esse incinerador, do tamanho que tem lá, daria para atender a necessidade de todo o lixo hospitalar da Baixada. Só que nós somos contramão de tudo, porque nós temos uma ilha, nós temos uma passagem dificultada, nós teríamos que dar a volta aqui pela Anchieta, entrar na Pessaguera, o trem seria extremamente difícil, porque lá teria que chegar no porto e carregar para o lixão, que é lá depois do Morrinhos. Todos esses e até agora não se achou solução. Eu acredito que as coisas virão, sem dúvida nenhuma, porque hoje os nossos políticos, de maneira geral na nossa Baixada, com raras exceções, têm consciência da forma como nós vivemos em comunidade. Hoje nós temos o seguinte, o próprio Sistema Unificado de Saúde mostra que o Guarujá, que não tem procedimentos de média e alta complexidade, tem como sua casa para atendimento a cidade de Santos. Mesmo porque Santos tem 10 hospitais e está criando mais um, que é o Estivador, que o prefeito comprou agora. E nós temos só o Santo Amaro. Então acho que hoje as pessoas estão amadurecendo, os políticos têm mais consciência de como se convive com uma zona de conurbação como é a nossa e vamos caminhar para o sucesso. Agora, Valdir, você falou de saúde, né? A gente estava falando de saúde e tal. Eu queria que você pudesse passar para os nossos telespectadores que correu um boato que o Hospital Santo Amaro está com falta de anestesista. E isso acabou até prolongando algumas cirurgias até de alta complexidade para poder ser atendidos alguns pacientes. Isso é realidade? É realidade. Lá no Guarujá hoje, aliás, não é só o Guarujá, mas o Guarujá tem uma carência muito grande, Milton. Nós, por exemplo, temos as UPAs agora, e para que se inaugurasse a UPA, que o governo federal doou para nós, através do PAC, tivemos que deslocar médicos do antigo PAN, do lado da rodoviária, PAN que eu quem fiz na época, 22 anos atrás, 20 anos atrás, para dar atendimento lá. E o que acontece? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo publicou agora uma matéria recente na nossa revista, dizendo o seguinte, quantificou o Estado de São Paulo com o número de médicos, o número de habitantes por cada região, tá? E deu um índice per capita. Por exemplo, a primeira cidade, a primeira região, Ribeirão Preto tem uma região de 26 ou 27 municípios. Foi a região que tem um número de médicos maior por região, 5,93, 5,73 por 1.000 habitantes.